A apresentação e análise dos resultados. Falar sobre a apresentação e análise dos resultados de pesquisa não é das tarefas mais fáceis. Não porque analisar dados seja difícil, mas porque depende muito do tipo de pesquisa que você fez em sua monografia ou dissertação. Uma análise de dados bem feita requer também processos e, normalmente, cada um tem a sua forma de trabalhar. Neste ponto, são apresentados todos os resultados descobertos na pesquisa empírica. Esta seção é dividida em duas partes essenciais: a apresentação dos resultados e discussão dos resultados. A apresentação dos resultados. Para toda pesquisa, há um resultado. Ao desenvolver uma investigação, o pesquisador deverá apresentar os frutos de sua pesquisa. Quais foram os resultados provenientes do seu trabalho? A conclusão final de sua investigação. Neste ponto, os estudantes precisarão apresentar os dados levantados pela pesquisa feita, a partir do processo de coleta de dados, a descrição dos dados por meio de apoio de recursos estatísticos, tabelas e gráficos, produzidos no decorrer da tabulação dos dados, assim como quadros que apresentem o resumo da descrição dos resultados. Então, o candidato precisará dominar como elaborar gráficos, tabelas e gráficos, aqui nos resultados da pesquisa. No caso de se usar questionário, pode-se descrever a frequência, os percentuais, as médias, as medianas e os desvios padrões das respostas, ou beneficiar-se, no caso de gráficos, para descrever as respostas. No caso de entrevistas, descreva as categorias de resposta que aparecem. Então, é essencial que os resultados sejam descritos por meio de texto também, não somente a partir de gráficos e tabelas. Então, esse recurso ajuda na percepção dos dados obtidos, mas não substitui a redação escrita dos resultados. Assim, os estudantes devem escrever um texto de apresentação dos resultados, podendo fazer uso de recursos para simplificar e ilustrar este processo. Então, é interessante. Alguns aspectos que você deve saber na apresentação dos resultados são o tipo de perguntas para questionários. Por exemplo, se as perguntas forem fechadas. Nas perguntas com respostas fechadas, o entrevistado escolhe respostas dentre as opções oferecidas. As perguntas fechadas podem ser do tipo dicotômicas, sim, não, concordo, discordo, faço, não faço, aprovo, desaprovo. Tricotômicas, sim, talvez não, alto, médio, baixo, gosto, gosto um pouco, não gosto. E podem ser de escolhas múltiplas, nas quais o entrevistado escolhe uma alternativa por um número ilimitado de opções ou por qualquer número de opções de respostas. As alternativas de resposta devem incluir todas as hipóteses de respostas. E também as perguntas podem ser de escala de intervalo. Os números são qualificados e ordenados em unidades constantes de medição. Concordo totalmente, concordo em parte, indeciso, discordo em parte, discordo totalmente. Também no resultado da pesquisa é bom levar em conta o processo de medição e das escalas. Medir compreende em atribuir números a um objeto. O objeto não é medido, mas sim suas características ou seus atributos. Segundo autores, nós não medimos uma pessoa, mas medimos sua renda, idade, sexo, nível de escolaridade, estado civil, número de filhos, atitudes, comportamento, etc. Então, as escalas mais utilizadas em pesquisas quantitativas são as nominais, ordinais e por intervalo. As escalas nominais, os números são utilizados para nomear ou categorizar dados sobre pessoas, objetos ou factos, não estando incluídas, portanto, a disposição ou a avaliação de dados. Exemplo, sexo, masculino, feminino. Masculino, 2 feminino. Preferência política A, 1A, B2, C3, D4. Escolaridade base 1,
médio 2, superior 3, etc. A escala nominal, os números servem para nomear, categorizar e ordenar, segundo um processo de comparação entre pessoas, objeto ou facto em relação a determinada característica, como por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. E a escala por intervalo, os números são categorizados e ordenados em unidades constantes de medição, como por exemplo, de 1 a 5 anos, 2 de 5 a 10 anos, sucessivamente. Então, as perguntas com respostas em escala, os números expõem a exposição e o quanto pessoas, objeto ou facto estão distantes entre si. Então, em relação a determinada particularidade, os entrevistados escolhem a opção que tem melhor correspondência com suas opiniões. Aqui também no resultado das pesquisas, é bom dominarmos aspectos ligados à representação de dados em tabelas, quadros e gráficos. O que é uma tabela, o que é um quadro e o que é um gráfico? A tabela é uma representação matricial, isto é, em linhas e colunas, tantas quantas a aplicação que se queira dar. Existem tabelas unidimensionadas, que têm apenas colunas ou apenas linhas, mas o mais comum é encontrar tabelas bidimensionadas. Os quadros, por outro lado, são formados por linhas verticais e horizontais. Devem ter todas as suas extremidades fechadas, ao contrário de tabelas. Tabela ou gráficos é um método estatístico ordenado de apresentar os dados em colunas verticais ou fileiras horizontais, que obedece à classificação dos objetos ou materiais de pesquisa. Os gráficos. Um gráfico é uma representação geométrica de dados numéricos mediante uma ou mais linhas, que permite dar visibilidade à relação entre os dados. Então, quer tabelas, gráficos como quadros, são bons assistentes na apresentação dos dados, na sua monografia ou dissertação, uma vez que simplificam o leitor a compreensão e interpretação rápida da massa de dados, podendo somente, com uma olhada, aprender relevantes pormenores e relações. Porém, seu propósito mais relevante é auxiliar o investigador na distinção de diferenças, semelhanças e relações, por meio de clareza e destaque que a distribuição lógica e a apresentação gráfica oferecem as classificações. Aqui também nos resultados da pesquisa, nos convém salientar as técnicas de análise de dados. A estatística descritiva representa um conjunto de técnicas que tem por finalidade escrever, resumir, totalizar e apresentar graficamente dados de pesquisa. As mais utilizadas são distribuição de frequência, teste de hipóteses, diagrama de dispersão, coeficiente de correlação, análise de regressão. Você deve escolher o que mais se adequa à sua pesquisa. Ou seja, você deve escolher a técnica de análise que você mais domina. Ou seja, se você não domina alguma técnica que é obrigada a ser aplicada no seu trabalho, você deve procurar um especialista. Esse especialista vai lhe explicar como fazer. O que é a distribuição em frequências? A distribuição em frequências é o conjunto das frequências relativas observadas para um determinado fenômeno. Não é difícil. Nós temos especialistas que podem te ajudar a calcular isto. O que são testes de hipótese? É o conjunto de procedimentos para se calcular a probabilidade da diferença entre duas médias ou dos percentuais ser devido ao acaso. Também temos especialistas que podem te ajudar a calcular neste sentido. O que é o diagrama de dispersão? É a representação de duas ou mais variáveis através de gráficos cartesianos, no qual cada eixo representa uma das variáveis.
E o que é o coeficiente de correlação? É uma forma de se identificar a existência ou não de uma relação entre duas variáveis. E caso ela existe, de quantificar tal relação. E depois você precisará interpretar. O que é análise de regressão? É uma técnica estatística que busca caracterizar a relação entre variáveis tomando uma dada variável que se quer prever, uma variável dependente, e observando a sua variação em função de uma ou mais variáveis independentes. Nós temos técnicos que podem te ajudar nesse sentido. Então, esses todos os aspectos são analisados aqui nos resultados da pesquisa. Está muito interessante. A apresentação dos resultados. Então você pode apresentar os resultados usando todas essas técnicas. Tabelas, ou gráficos, ou quadros. Você pode ainda apresentar esta parte por meio de análise de dados como distribuição de frequências, coeficiente de correlação, etc. A segunda parte dos resultados da pesquisa são a discussão dos resultados. Nesta etapa, ocorre a interpretação e discussão dos dados levantados pela pesquisa. O pesquisador deve produzir a sua análise a partir dos resultados alcançados e com base na revisão bibliográfica. Você deve conciliar, correlacionar a teoria no referencial teórico com os resultados alcançados. Deve-se chamar a atenção para aspectos novos e interessantes que surgiram. Discutir resultados significa analisá-los, comparando-os com pesquisas anteriores. Veja os resultados que você obteve e compare com as pesquisas anteriores. Todos os resultados descritos devem ser analisados, discutidos à luz da literatura revisada. Todos os resultados descritos devem ser analisados, discutidos à luz da literatura revisada. Isso significa que vocês interpretarão os resultados, discutirão a sua importância, as convergências e divergências entre os autores, tendo como base o que leram na fundamentação teórica. Todos os autores citados deverão ser referenciados. Lembre-se, o texto deve ser objetivo, conciso e direto. Ao provares um resultado e notares que está relacionado com o resultado que certo autor citado na fundamentação teórica também encontrou, cite este autor. O trabalho estará bonito. Ao escrever sobre os resultados, mantenha a neutralidade e forneça todas as informações relevantes sobre o assunto investigado. Se isso contradizer alguma hipótese trabalhada no início da monografia, não tem problema. Este é o propósito. Uma hipótese pode ou não ser observada. Aqui chegamos ao fim desta parte. Então vamos agora avançar no módulo a seguir para falar das conclusões e recomendações. O que você deve fazer nas conclusões e nas recomendações? Ouça o próximo áudio.